E nós vamos falar sobre política monetária, que é defendida pelo Banco Central, a discussão sobre a manutenção da taxa Selic no patamar que se encontra, como uma solução para o controle da inflação, e as alternativas que estão em debate para enfrentar essa situação. A gente vai conversar com a professora titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia de Administração da Universidade de São Paulo, a professora Leda Paulani, que também é pesquisadora do CNPq e autora, entre outros, do livro Modernidade e Discurso Econômico, lançado pela Boitempo. Professora Leda Paulani, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a todos. Muito obrigada. É uma alegria tê-la conosco. Ontem, professora, partidos políticos, centrais sindicais, movimentos populares realizaram protestos por todo o país contra essa taxa básica de juros em 13,75%, a taxa Selic, quase 8 pontos percentuais acima da inflação oficial, que foi decidida pelo Copom na semana passada. Na última quinta-feira, um grupo de economistas, entre eles a senhora, Leda Paulani, também Luiz Carlos Bresser Pereira e Antônio Correia Lacerda, lançaram um manifesto onde se defende uma razoabilidade da taxa Selic. Esse grupo sugere que a política monetária esteja orientada, além de controlar a inflação, pelos objetivos de extinguir a pobreza, reduzir as desigualdades, além de cumprir as metas de sustentabilidade e preservação da natureza. Nesse mesmo sentido, o coformulador do Plano Real, o André Lara Rezende, está entre os teóricos que estão se dedicando a um reexame dessas teorias econômicas chamadas ortodoxas. Desde o início do governo, ele está coordenando uma comissão de assuntos estratégicos no BNDES e prepara para o mês que vem um seminário que deve apresentar alternativas ao processo atual da economia, que é marcada pela regressão produtiva e desigualdade. Eu falei muito complicado, né, professora? Mas eu gosto de comentar sobre esse assunto com os nossos convidados, sobre o que representa essa taxa Selic nesse patamar. 600 bilhões de reais foram transferidos do Tesouro para os rentistas no último ano com esse valor de taxa básica de juros, o que representa quase 4 vezes só o orçamento da saúde para o ano inteiro. É um despropósito, né? Eu queria que a gente começasse falando sobre a importância de se debater e levar para o mundo real das pessoas o que significa praticar uma taxa Selic, uma taxa básica de juros desse tamanho, professora. Olha, se você me perdoe, mas eu não marquei o seu nome. Rafael. O seu nome. Rafael. Oi? Rafael. Rafael, desculpe. Imagina. Então, Rafael, olha, acho que esse é um ponto assim, fundamental para a gente começar essa discussão, porque existe uma contradição imensa, né, naqueles que defendem a necessidade de a taxa Selic ficar nesse nível, por um lado, e por outro, coloquem como a razão pela qual ela tem que ficar nesse nível um problema de equilíbrio fiscal, né? Eles dão a entender que existe um descalabro fiscal, existe um risco fiscal, a âncora fiscal, que era o teto de gastos, não existe mais, e tudo isso leva a um aumento das expectativas inflacionárias, né? Problema de desequilíbrio fiscal tem a ver com problema de gastar mais do que se arrecada, e isso faz a dívida pública crescer, né? Ora, mas com esse tipo de solução, entre aspas, né? Com esse tipo de medida de manter a taxa Selic nesses níveis, por razões injustificadas, né? O que você faz é justamente agravar a situação fiscal do país, não é? Então, é uma coisa que é descabida, o argumento é absolutamente contraditório. Falando de outro jeito, isso significa que todo tipo de gasto tem que ser controlado, absolutamente todo tipo de gasto, né, dentro desta visão, né, que a gente chama ortodoxa. Não importa se as pessoas estão passando fome, se gente está morrendo, se o desemprego está aumentando, nada disso importa, né?
O que importa é que você tem que cortar gastos para reduzir o desequilíbrio fiscal. Agora, este gasto provocado pela taxa de juros colocada neste nível, né, que é despropositado em relação a tudo que acontece no mundo hoje, este gasto não. Ninguém fala desse gasto. Esse gasto não é uma coisa mágica, assim, como se o dinheiro gasto para saúde, educação, enfim, tudo aquilo que pode produzir aumento de renda, de emprego, etc., fosse um problema enorme, porque é um descalabro fiscal. Ah, mas o dinheiro que você é carimbado, aí o dinheiro que você usa para pagar o rendimento para aqueles que carregam títulos públicos, né, a taxa de juros, aí esse não, esse cai fora da conta. Então é uma contradição que precisa ser mostrada, né? As pessoas precisam entender isso para saber como que esse tipo de argumento é um argumento falacioso, é um argumento mentiroso, né? Agora, professor, outra enfim, justificativa para essa taxa de juros é que o Banco Central tem que perseguir as metas de inflação, que agora está em 3,5%, se eu não me engano, com 1,5 ponto para cima ou para baixo. Agora, quem determina qual é a meta da inflação? O que significa isso, professora? Porque muitos também dizem que estabelecer uma meta nesse patamar é impossível e que, portanto, você utilizar apenas esse remédio para chegar nessa solução que nunca será alcançada só é uma maldade com o povo brasileiro, que, enfim, aumenta a desigualdade, aumenta a fome e as pessoas morrem por conta de uma política fiscal ou monetária como essa. Então, Rafael, o chamado regime de metas de inflação, ele é uma forma de você controlar a inflação, né? Um modelo. Tem gente que concorda com o modelo, tem gente que discorda, tem gente que acha que tem que aprimorar o modelo, mudando, por exemplo, essa meta, mudando as bandas, enfim. Então, enfim, você usa o regime de metas de inflação. No Brasil, ele é utilizado desde meados de 99, depois que a crise cambial de janeiro desse ano inviabilizou a continuidade do regime de câmbio fixo, né? Então aí se instituiu o câmbio flutuante e junto com ele o regime de metas de inflação, modelo de metas de inflação. Sem entrar no mérito desse modelo, vamos explicar como que ele funciona. Ele funciona do seguinte modo. Uma meta de inflação é estipulada. Então, primeira pergunta, quem estipula a meta de inflação? No Brasil hoje, quem é o órgão encarregado de fazer essa definição é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto por três nomes, desculpe, três nomes: o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro, no caso agora, a ministra do Planejamento. Os dois ministros e o presidente do Banco Central. Esse pequeno grupo é que determina qual é a meta de inflação a ser seguida. E o Banco Central tem hoje autonomia operacional para conseguir alcançar essa meta, né? Para realizar essa meta, para que a inflação não fique abaixo dela. A meta vem com uma banda, né? A banda é o quê? São margens que são colocadas em torno da meta e que vão dizer em que espaço, né, de percentuais, vamos dizer assim, essa meta pode flutuar. Então, hoje, essa meta está em 3,25%, com bandas, né, de 1,5%, ou seja, a inflação tem um teto, quer dizer, ela pode ir até 4,75%, né? Que é considerado hoje um teto muito baixo em relação à situação que vai no mundo hoje, que sofre um problema que é mundial e não é do Brasil, de inflação, né? E é uma inflação que deriva daquilo que a gente chama de choques externos ou choques exógenos. Ela não é uma inflação
que deriva de algum tipo de desequilíbrio que seja produzido pela própria economia brasileira. Ela é o resultado de fatores que aumentaram a inflação esperada no mundo todo, né? Então, o que se critica hoje é o seguinte: essa meta, quando ela foi definida, a situação era outra, né? A situação mundial era outra. Então, seria razoável, se não mexer na meta deste ano, pelo menos na meta dos próximos anos, porque para 2024 se prevê 3% de inflação, né? Para 2025 também, como meta, né? Pelo menos mexer nas bandas, né? Colocar bandas mais largas, né? Que não pressionem tanto a autoridade monetária na sua política. Então, essa é a discussão em torno da meta de inflação. Mas, independentemente do regime de metas, o que a gente pode dizer é que, nesse contexto mundial de alta inflação, né, você ter tido uma inflação em 2022 de 5,8%, até um pouquinho menos que isso, um resultado nota 10, né? Nota 10, quer dizer, você não teve nenhum descontrole monetário, muito pelo contrário, né? Para um país com o padrão do Brasil em termos de crescimento e desenvolvimento, e dada a situação mundial de pressão sobre os preços, o Brasil saiu-se muitíssimo bem em 2022 em termos de inflação anual. Quer dizer, não tem nenhum descalabro fiscal, nem nenhum descalabro monetário em termos de uma inflação que possa explodir aí por qualquer motivo, que justifique que você tenha que colocar a taxa de juros nesse nível para controlar essa inflação. Não existe um problema, é isso. A gente está conversando com a professora Leda Paulani, professora titular do Departamento de Economia da FEA USP e também pesquisadora do CNPq. A gente está falando sobre a manutenção da taxa Selic no patamar que se encontra hoje, a política monetária do Banco Central, e o que isso significa para a população brasileira, principalmente a população mais pobre. Professora, então, pelo que a senhora falou, né, essa taxa de inflação, ela não significa que ela vai corroer fortemente o poder de compra da população brasileira, do trabalhador, até porque uma boa parte da população brasileira se encontra numa situação de não encontrar trabalho por conta, inclusive, dessas políticas fiscais do teto de gastos, enfim, política monetária. Então, é preciso abandonar esse totem do controle da inflação e buscar de uma maneira mais acentuada a retomada do crescimento, enfim, a formação de novos postos de trabalho para a gente enfrentar toda essa situação. Como é que a senhora avalia os remédios que vão além da taxa Selic para a gente fazer uma política monetária que seja mais equânime para a população brasileira? Bom, então, olha, em primeiro lugar, o que precisa ficar claro é que por exemplo, nós todos que assinamos esse manifesto, né, de economistas, já tem aí quase 3.000 assinaturas, ou talvez já tenha até passado, contra esses juros tão elevados. Nenhum de nós que assinou aquele documento acha que controlar a inflação é uma bobagem ou que ele tem menos importância, nada disso, né? Porque essa sempre é uma acusação que se faz, se coloca em posição contrária à taxa de juros nesse nível, por exemplo. Ah, mas então você não se preocupa com o controle da inflação. Não, muito pelo contrário, né? O controle da inflação é algo fundamental, né? E por quê? Porque a inflação, de fato, prejudica mais aqueles de menor renda, né? O chamado imposto inflacionário acaba prejudicando mais os próprios trabalhadores mesmo, né? O que se questiona, né, se esse tipo de política não mata o doente junto com a doença, né? Para usar uma metáfora aqui, né? E mais, né, pior ainda, que esse doente não está doente, né? Quer dizer, nós não temos um problema de descontrole inflacionário no Brasil, nós não temos um problema de descontrole fiscal, né? E em nome desses duas doenças que não existem,
né? Você coloca a taxa de juros num nível absurdo e que você mata todas as possibilidades de crescimento da economia, né? Então, assim, só para a gente raciocinar um pouco, né? Pensar um pouco. Com uma taxa de juros mais reduzida, você tem mais condição de que o investimento cresça, de que o próprio investimento público cresça, porque as despesas do governo também vão se reduzir, né? Com essa taxa de juros mais reduzida. Você mesmo citou aí um montante absurdo de recursos, né? 600 bilhões de reais se gastou aí em 2022 com pagamento de juros. E só lembrando, né, todo o carnaval, toda o barulho que se fez em cima da PEC da transição, que a grande imprensa chamou de PEC da gastança, né? E a PEC da transição custou 160 bilhões, quer dizer, é um completo despropósito, né? Mas então, se você reduz a taxa de juros e impulsiona mais o crescimento, você vai ter uma situação fiscal melhor do que antes, né? Porque muito provavelmente as receitas do governo de arrecadação vão responder fortemente a esse impulso maior da economia, e as contas do governo vão ficar melhor ainda equilibradas, né? Sem contar que você vai gastar menos pagando juros. Então, tudo faz mais sentido do que você defender uma taxa de juros como essa. Bom, então para a gente concluir, professora, a informação final que fica para mim é que essa taxa de juros ou essa política monetária que foi instituída pelo governo anterior, já que o atual presidente do Banco Central foi colocado lá pelo governo de Bolsonaro, ela é deliberada, ela foi feita exatamente para atender a menos de 1% da população brasileira que usufrui desses quase 8 pontos de juros reais que são drenados do orçamento público brasileiro para essa pequena parte da elite. Aqui eu acho bom, Rafael, a gente frisar também o seguinte: de fato, essa política monetária sendo conduzida pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e que está lá desde o início do mandato do Bolsonaro, né? Mas a gente tem aquilo que o presidente Lula já falou no Brasil, uma cultura de juros altos, né? Por que isso? Porque, na realidade, desde o Plano Real, ou seja, já são quase 30 anos, né? Desde o Plano Real, o país vive com taxas reais de juros elevadíssimas. Não é só agora que nós somos os campeões do mundo em termos de taxa real de juros, né? Só para informar os nossos telespectadores e quem nos acompanha, a nossa taxa real hoje está em torno de 7,5% a 8%, e a maior taxa depois da nossa é a do México, que está em 2,8%. Quer dizer, é uma diferença brutal, né? Brutal. Então, mas nós vivemos nessa cultura da taxa de juros elevada faz quase 30 anos. Isso matou a economia brasileira. São décadas de baixo crescimento, de desindustrialização, quer dizer, de perda de oportunidade de empregos de melhor qualidade, com melhores salários, etc., né? E essa cultura permanece até hoje. Quando a gente fala cultura aqui, a gente não está falando de nada abstrato, a gente está falando do poder, né? Do poder que tem as elites financeiras do nosso país, né? A riqueza financeira tem um poder imenso, inclusive na mídia. Se a gente pegar todos esses economistas que assinaram esse manifesto, né, a gente está dizendo para a sociedade: olha, tem muitos economistas que não pensam como esses economistas que a mídia pensa toda hora, né? Um de nós ir para a Globo News, ir para a CNN ou escrever na Folha ou no Estadão é muito difícil, né? São eles sempre que têm a voz, são sempre os economistas mais conservadores, mais ortodoxos e aqueles vinculados ao mercado financeiro. O próprio
economista André Lara Rezende, numa entrevista recente que deu, ao final dela, ele fala exatamente isso. Ele diz: vocês têm que parar de ouvir só os mesmos economistas, né? Então, quando eu falo aqui de cultura de juros altos, eu estou só ecoando o que o presidente Lula falou, mas o que ele quis dizer é isso, no fundo, né? Quer dizer, as elites financeiras têm que... porque existe uma espécie de chantagem, né? Não, se vocês não colocarem a taxa de juros no nível que a gente quer, a gente desancora as expectativas, como se diz aí no jargão dos economistas, e aí você pode ter um aumento da inflação, etc. Né? É uma ameaça permanente, um terrorismo econômico, eu venho falando disso faz mais de 20 anos, né? Tem um terrorismo econômico que é praticado com a conivência, a parceria da grande mídia corporativa. Por isso que a existência de vocês aqui é uma absoluta necessidade democrática e civilizatória. Quero agradecer aqui a participação da professora titular do Departamento de Economia da FEA USP, professora Leda Paulani. E aí a gente pode até usar como uma brincadeira aqui, professora, também no mundo da economia, um novo mundo é possível, um outro mundo é possível. A gente parafraseando o Fórum Social Mundial. Sim, com certeza. Forte abraço para a senhora, professora. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Conversamos com a professora Leda Paulani, aqui no jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.